é a nossa principal atividade. Nós temos atividades paralelas, mas o culto é a principal. É onde o evangelho é proclamado, é onde a doutrina é ensinada, é onde nós adoramos a Deus. Então nós precisamos entender essa questão. Qual é a nossa base para isso? Ok? Então, realmente, agora iniciando, nós vamos falar hoje sobre o princípio regulador do culto. E nós vamos usar como base Hebreus capítulo 13, versículo 15. Que está projetado, se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, seria interessante marcarem esse texto, que nós vamos estudá-lo aqui ao longo do nosso estudo, em Hebreus 13, 15, que vai dizer: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu vou ler de novo. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Próximo. Há 3 tipos de culto que o cristão deve observar. O primeiro é o culto individual. É o culto seu e Deus. É a sua comunhão com Deus. Vejam que o Senhor Jesus, em muitos momentos do seu ministério, ele ia orar sozinho. Ele se retirava para orar, para buscar a Deus. Houve várias situações registradas no Evangelho. Esse era o momento dele em particular. Todo crente deve observar isso. Esse culto individual, em 1 Coríntios capítulo 6, está projetado aqui, nos diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Então, o primeiro culto que nós temos que observar, irmãos amados, é o culto individual. Você, ao se converter, ou o Espírito Santo, ao transformar você, fez de você um templo. E ele passou a habitar em você, ele passou a habitar em nós. Nesse sentido, Deus espera que nós, como templo, e que tem habitação dele próprio, do Espírito Santo, façamos a ele contínuo sacrifício de louvor e adoração. E isso é importante para nós, porque às vezes nós temos um conceito de que o culto só acontece aqui. Aqui a gente já quebra essa visão errada de culto. O culto, ele deve acontecer em nós em todo momento. Nós somos templo do Espírito Santo. Isso precisa ficar bem claro para os irmãos. O segundo culto a ser observado é o culto familiar. Esse culto tem sido muito negligenciado. O culto no lar, o culto com a família, o culto diário ou semanal, mas esse culto precisa acontecer. Nós vemos que eu trouxe um exemplo para nós, que foi a saída do povo do Egito, o que o Senhor revelou para eles saírem do Egito? Um culto. Cada um na sua casa, vai fechar as portas, vai matar um cordeiro, vai passar o sangue nas vergas das portas, vão comer o cordeiro apressadamente, com o cajado na mão, prontos para saírem. Então, o que marcou a saída do povo de Israel foi um culto familiar. Não foi uma reunião lá no meio do arraial, todo mundo junto, não. Foi um culto em casa. Um culto que havia o pai, a mãe, os filhos e às vezes algum parente, porque talvez esse parente vivesse sozinho. Mas o culto familiar, o culto no lar, o culto que acontece entre o marido e a esposa, o culto que acontece com os filhos. Este culto familiar, ele é bíblico e ele é muito importante, deve ser observado. E por último, o culto congregacional. Hoje se discute muito, né, se o culto na igreja institucionalizada, na igreja local, ele é bíblico. Porque há muitos que defendem que nós somos igreja, então
Nós não precisamos ir à igreja, não precisamos ir ao templo. Mas veja que é um mandamento de Deus, Hebreus 10, 25, no Novo Testamento, inclusive. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui é uma exortação clara. Não devemos deixar de congregar. E eu estava estudando esse texto e pensando na exortação desse escritor. Ele fala, quanto mais que vedes que se aproxima aquele dia. Essa frase foi escrita há 2000 anos antes de nós. Nós deveríamos observar o culto com muito mais intensidade do que eles. Porque nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que eles. E nós estamos sendo tão atacados quanto naquela época. A diferença é que o ataque era físico. Agora o ataque é ideológico. O ataque é espiritual. Então o culto, irmãos, precisa deixar de ser uma opção para essa igreja. Não é opção. É claro, nós não vamos obrigar ninguém. Mas o culto, biblicamente falando, não é uma opção. Não deixemos de congregar. É um mandamento de Deus. Então o culto congregacional, onde a igreja se reúne, é bíblico. Amém. E aí nós temos duas vertentes. Olha lá. Tem aquele grupo, isso é importante, irmãos. Prestem bastante atenção nesse aspecto, porque isso aqui é que nos define, tá? Então nós temos o princípio normativo do culto e o princípio regulador do culto. Então, cada igreja adota um desses dois. Observemos. O princípio normativo do culto, PNC, quer dizer o quê? O que não é proibido na Bíblia é permitido no culto. Então tem aquelas denominações, aqueles cristãos que entendem, não, a Bíblia não fala tudo. Então o que a Bíblia não proíbe, pode ter no culto. A Bíblia proíbe teatro, tem lá um versículo, não farás teatro. Não, então pode ter no culto. A Bíblia não proíbe virar mortal enquanto está louvando. Então pode virar mortal. A Bíblia não proíbe luzes coloridas. Então pode ter luz. Essa é uma vertente. O que a Bíblia não proíbe, está liberado. E qual que é a outra? O princípio regulador do culto. Apenas o que é ensinado nas Escrituras é permitido no culto. Então, esse segundo grupo entende que só pode ter no culto o que a Bíblia é clara que deve ter no culto e nada mais. Então, nós aqui, Igreja Reformada em Cristo, decidimos que nós vamos ficar com o segundo ponto. Nós vamos ficar com a segunda parte. Nós queremos o princípio regulador do culto. Ah, irmão, mas está sem graça. Não, eu vou ficar com a Bíblia. Mas eu acho que não tem... Não, nós vamos ficar com a Bíblia. Mas não tem problema, a Bíblia não proíbe. Não, nós vamos ficar só com o que é claro que pode ter no culto. Isso precisa ficar claro, irmãos. Porque alguém pode nos questionar alguma coisa. E às vezes alguém pode nos questionar até legitimamente. E alguém pode perguntar, mas qual é o problema? E a nossa resposta será, o problema é que isso não é um mandamento de Deus para o culto. Para nós é um problema. Pode não ser para outros, mas para nós é um problema. E isso nos norteará, não só agora, com 3 anos e pouco de congregação. Daqui 20 anos, se Jesus não tiver voltado, nós vamos seguir nessa linha, nesse padrão. O que a Bíblia permite, nós vamos fazer. O que a Bíblia não fala, nós não vamos fazer. E eu quero tocar em alguns pontos sobre isso, práticos, para que os irmãos entendam. Mas vamos passar um pouco mais para frente, para nós evoluirmos teologicamente, e depois nós vamos para a prática. Embora só exista uma Bíblia, a situação cultica atual é de falta de uniformidade. Então, se vocês assistirem um culto aqui e assistir um culto em outros lugares, cada lugar vai ter algum elemento diferente. Não é verdade? Mesmo em igrejas, por exemplo, se você pegar um culto aqui na Presbiteriana de Araxá e for lá na Presbiteriana de Ribeirão Preto, pode haver alguma diferença.
Se você for lá na igreja batista daqui de Araxá e numa batista lá de Uberlândia, pode ter alguma diferença. Tá? Então, apesar da Bíblia ser única, há diferentes interpretações em relação a isso. Na Idade Média, o culto foi corrompido. Então, o culto da igreja primitiva já não era mais o mesmo. Foi acrescentado missa aos mortos, confessionário, 7 sacramentos, voto de celibato, indulgências e tantas outras coisas que eu não vou entrar em detalhes, que não é esse o objetivo. Aí, então, para isso, para nós entendermos o princípio regulador do culto, que é a nossa linha, nós vamos ir lá no começo. Qual que é o primeiro culto registrado na Bíblia? Foi o culto que Caim e Abel ofereceram ao Senhor. Tá bem difícil de ler, então se alguém quiser abrir, ficaria mais fácil. Em Gênesis capítulo 4, versos 1 ao 7. Esse é o primeiro culto que nós temos registro na Bíblia. Eu quero aqui nós estudarmos um pouco sobre isso. No versículo 4 vai dizer, Gênesis 4, versos 4 vai dizer, por sua vez, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Alguém podia perguntar, por que Deus não agradou da oferta de Caim? Irmãos, eu já vi muitas respostas sobre isso. As mais estranhas respostas sobre isso. Mas há algum detalhe aqui no próprio texto, para a gente não sair dele, para a gente não ficar inventando o que o texto não diz, é que, olha, observem comigo, Abel, por sua vez, versículo 4, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Versículo 4. Quer dizer, aqui tem um ponto importante que o escritor quis colocar, a palavra primícias. A palavra primícias, ela quer dizer que aquilo que está em primeiro lugar, aquilo que é o melhor, aquilo que é o mais importante, aquilo que é o que foi feito com maior esmero, as primeiras, no caso aqui das ovelhas, né? As primeiras ovelhas, ou a primeira ovelha que nasceu, a mais bonita, a principal, o primeiro fruto. Abel quis ofertar a Deus, primeiro a Deus, e depois vinha a parte dele. E isso para nós tem um valor muito importante. O culto para nós é uma sobra do nosso tempo ou é a nossa primícia? Em qual lugar que ele está na minha agenda? Qual é a importância dele para mim? Ele é um mero encontro social? Ou ele é de fato a minha primícia ao Senhor? Isso é algo importante nós pensarmos. Então, o Senhor se agradou. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Deus não é obrigado a aceitar o culto. Não é porque fizemos um culto que Deus tem que aceitar. Deus não quis o de Caim. Nossa, mas o de Caim deu tanto trabalho, ele teve que lavrar a terra, ele teve que regar, ele teve que ir lá, tirar as ervas daninhas, ele teve que colher, ele teve que lavar, ele teve que preparar a mesa. Deus não quis. Então o que eu aprendo aqui? Que não é só porque é culto que Deus está aceitando. Não é só porque parece um culto que Deus quer. Não é só porque deu trabalho, porque todo mundo se esforçou, que todo mundo juntou, que todo mundo limpou, que todo mundo pintou, que todo mundo teve uma ideia, que todo mundo juntou, que Deus vai aceitar. Está aqui. Ó. Isso nos aperta muito, queridos. Porque quer dizer claramente que para Deus não é só a boa vontade de fazer o culto ou de estar no culto. Tem que haver realmente um coração entregue, tem que ser realmente as primícias. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus não precisa do nosso culto. Deus não está lá no céu comendo as unhas. Será que a minha igreja vai vir? Será que eles vão vir aqui? Será que eles vão me dar o louvor? Será que eles vão me cultuar? Ele comendo as unhas até o sabugo? Deus não está lá fazendo isso. Ele não precisa. Quem precisa somos nós. A necessidade é nossa e não dele. Então Abel entendeu isso. E a Bíblia vai dizer que o Senhor se agradou dele, e lá em Hebreus vai falar que o sangue de Abel fala, clama. Isso é muito bonito, irmãos, de nós pensarmos e nós refletirmos sobre esse tema. Próximo.
No Antigo Testamento, Deus revelou detalhes, irmãos. Eu quero ler esse texto que está projetado, para que vocês percebam que Deus não quer qualquer culto. Ele quer um culto que Ele mesmo planejou. Tem que ser do jeito dele. Nós podemos ter várias argumentações, mas com um texto como esse que nós vamos ler, nós vamos perceber isso. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes. Deus podia ter colocado assim, aspergirá perante o Senhor. Não, é 7 vezes. Tem um número, Deus fica lá contando. Aspergiu 1, aspergiu 2, 3. Deus revelou detalhes. E daquele sangue, versículo 18, porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. E tirará o novilho toda a gordura e a queimará no altar, e fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Então, vocês observaram que tem um monte de detalhes. Eu acho que se fosse na nossa época, se esse culto aqui fosse hoje, eu tenho certeza que nós íamos dar um jeitinho de mudar. Eu tenho certeza. Gente, esse negócio 7 vezes, aí tira gordura e queima gordura, e só o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote está ocupado. Vai lá, irmã mesmo, leva o negócio lá. Vamos acabar logo com isso, vamos acabar logo com esse culto. Vamos resolver logo isso aqui, porque nós temos coisa mais importante para fazer. Isso está demorando. Tedioso de ficar aqui esperando. Vai lá, corta, a gente fica olhando, o sangue é derramado. Vocês já pararam para pensar? Tinha que ser assim. Isso quer dizer, irmãos, que nós não temos direito. Nós não temos direito de querer fazer do nosso jeito. Deus não nos deu essa opção. Próximo texto. Outra coisa, outro princípio bíblico. Boa intenção não é suficiente. Davi quis trazer a arca. Todo mundo conhece esse texto, eu não vou nem ler aqui. E a arca estava longe de Jerusalém. Davi pega um carro novo. Sabe o que é um carro novo? 0 quilômetro. Tirou na agência. Está com cheirinho de novo. Pôs gasolina aditivada. Mandou lá no Lava Jato do Márcio para dar aquele cheirinho gostoso. Aspirou. 0. Ninguém nunca tinha dirigido. E colocou a arca dentro. E foi pelo caminho. Não é uma coisa boa? Davi não fez de qualquer jeito. Pegou lá um carro velho, uma carroça velha, toda caindo nos pedaços. Ele fez uma coisa boa. E o Zá, que estava conduzindo o carro, no momento que a arca tombou para cair, né, ele teve também uma boa intenção. Não posso deixar a arca cair. E levou a mão na arca. Quando ele levou a mão, a ira de Deus se acendeu e o fulminou. Irmãos, tudo ali parecia perfeito. Só que qual que era a revelação de Deus? Era que a arca deveria ser levada por varas, que ela atravessava 2 varas, levitas nos ombros, cada tantos passos, um sacrifício. Passava mais tantos passos, um sacrifício. Era assim que a arca deveria ser transportada. Estava prevista na lei. Mas Davi teve pressa. Davi quis chegar depressa em Jerusalém. E Deus não aceitou, Deus não suportou. Para deixar claro para nós, só boa intenção não será aceito por Deus. Faz do jeito de Deus que vai dar bom. Ah, mas vai demorar. Ah, mas é tedioso. Ah, eu queria um trem mais animado. Mas não foi assim que o Senhor revelou. Princípio importante. Próximo. Outro perigo enorme, Jeremias 7,31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente.
Um grande perigo que nós corremos é colocar no culto algum elemento que Deus nunca mandou. Olha aqui. Quando essas pessoas fizeram aqui, isso é escandaloso para nós, irmãos, falar em queimar filhos. É escandaloso para nós pensar sobre isso. Mas naquela época isso era comum. Não em Israel, nos outros povos. Nos outros povos. Isso era muito comum. Não, tem que fazer uma oferta poderosa para Deus realmente ver que eu estou precisando. O que eu posso ofertar de melhor? Meu filho. Então Israel, na ânsia de copiar e chamar a atenção de Deus, fizeram isso também. Copiaram outros. Olha o que Deus falou. Eu não mandei. Não foi o que eu pedi. Quem falou para vocês que eu quero isso? Então, um grande perigo, um princípio importante. Não devemos ter no culto algo que Deus não tenha revelado. Próximo. Outro perigo que nós corremos é de uma adoração vã. Como assim, irmão Paulo? Adoração vã? Vamos, Marcos 7,6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai-vos a tradição dos homens. Quando que a tradição é vã? Quando a adoração é vã? Quando nós queremos inserir tradições que não são bíblicas, doutrinas que não são bíblicas, ensinos que não são bíblicos, práticas pragmáticas. Ah, mas deu certo na igreja do pastor tal, a igreja dele tem 1000 membros. Mas não é isso que Deus quer. Qual era a base que Jesus usou aqui? Era que os fariseus, eles eram muito observadores da palavra, e eles entenderam que isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito interessante, esse aspecto. O fariseu pensava assim: não pode trabalhar no sábado. A lei fala que não farás obras no sábado. Sábado é do Senhor. Tá, mas a Bíblia não é clara. O que pode fazer no sábado? Pode fazer nada? Tem que levantar e ficar na cama? Aí o outro falava assim: não sei, só sei que não pode trabalhar. Não, mas não pode nem na casa, nem no vizinho? Não sei, a Bíblia não fala. Aí o que os fariseus fizeram? Para resolver o problema, eles fizeram uma cartilha. Então, sábado, o que pode fazer no sábado? Você pode caminhar somente o caminho de um sábado. O que é o caminho de um sábado? Você pode só sair da sua casa no sábado e ir até o culto. Acabou o culto, você tem que voltar para casa. Quem inventou isso foi o fariseu. Mas a Bíblia não fala. Não, então vamos definir aqui o que pode e o que não pode no sábado. E começou a pôr um monte de coisa. Então, quando a adoração é vã, quando nós pegamos um princípio bíblico e queremos incrementar, aí ela passa a ser vã. Deus não aceita. Para Deus não serve. E olha que está no Novo Testamento, hein? Próximo. Outro perigo. Culto de si mesmo. Olha o que o Senhor Jesus diz, o que Paulo diz em Colossenses 2, versículo 16. Eu vou ler. Se alguém quiser abrir a sua Bíblia, está em Colossenses 2, 16 em diante. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou o dia de festa, ou da lua nova, ou sábados. Olha o que Paulo está falando, irmãos, que é seríssimo. Porque alguns irmãos estavam sendo criticados por judeus que se diziam cristãos, dizendo: vocês não guardam sábado, vocês não fazem as festas, vocês não observam a lei. Isso no Novo Testamento. Paulo diz: ninguém vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Como é bom pegar uns sabatistas com esse texto. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na mente carnal, e não retendo a cabeça,
da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe o que Paulo está dizendo em miúdos? É que essas invenções humanas, para tornar o culto mais agradável, palatável, não tem efeito nenhum para libertar, para santificar, para edificar. É bonito, é bom. Deus é 10, é ótimo, mas não tem efeito nenhum contra a sensualidade. Paulo usa a sensualidade porque ele escreve uma carta aos colossenses, eram gentios, e a sensualidade era um dos grandes problemas dos gentios. E pior, irmãos, continua sendo um grande problema no nosso tempo. Interessante, né? Culto de si mesmo, né? Culto de si mesmo é o quê? É para mim. Culto é para mim. É para mostrar meu talento, é para mostrar o que eu dou conta, que eu sou bom. Próximo. Como deve ser a igreja de Deus? 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, presta atenção aqui comigo. Eu acho que nós, pelo caminho, perdemos a noção de qual é o objetivo central da igreja. Eu acho. Porque nós ficamos muito maravilhados com algumas coisas que não tem nada a ver com a igreja. Nós queremos dar à igreja uma roupagem que não é a bíblica. O que Paulo diz a Timóteo? O que é a igreja? A igreja é a coluna. O que coluna faz, irmãos? Sustenta. E baluarte da verdade. A igreja ela é responsável pela genuína pregação do evangelho. Depois que a igreja executa esse trabalho, os outros sim devem ser feitos. Obras sociais, ajudar, cuidar, abrir casa de recuperação, abrir orfanato. Mas a primeira, o objetivo central da igreja é ser coluna e baluarte da verdade. E nós precisamos aprender a defender isso com unhas e dentes. Porque está acabando, igreja. Está acabando. Igrejas estão se tornando parques de diversão. Vocês viram essa semana uma pastora nos Estados Unidos que fez um culto temático de futebol americano. Ela pegou a Bíblia, colocou tinha aquele, não sei como é que chama aquele, tem um jogador que fica segurando a bola de futebol americano para o outro vir chutar. Ela pôs a Bíblia. O irmão pôs a Bíblia e ela foi e chutou a Bíblia. E a igreja, glória a Deus, nós somos uma igreja inclusiva, nós somos uma igreja moderna, nós somos uma igreja do novo tempo. E vocês acham que é igrejinha?
de 30, 40 pessoas? Mega igreja nos Estados Unidos. As pessoas gostam disso. Mas isso é ser coluna e baluarte da verdade? Um desprezo real, claro, à Bíblia, a palavra de Deus, que é o mais importante. Irmãos, quando a igreja prega o evangelho, prostitutas se convertem, bandidos deixam de roubar, corruptos deixam de roubar, estupradores param de estuprar, beberrões param de beber, glutões param de comer. Quando a igreja prega, a sociedade é impactada, o social também é alcançado. Tudo muda. Escolas são impactadas, faculdades são impactadas. Quando a igreja é igreja, aí sim, aí tem resultado. Aí o negócio, aí prostitutas deixam de prostituir. Aí maridos deixam de trair. Adúlteros confessam os seus pecados. Quando a igreja prega, quando a igreja é fiel, quando a igreja de fato é coluna e baluarte da verdade. Precisamos entender isso, irmãos. Nós podemos sair daqui, fechar as portas aqui e sair dando pão para todo mundo. Ajudar todo mundo. Vai ser bom demais, vai ser benção demais. Nós vamos ajudar muita gente. Mas isso não tira ninguém do inferno. Isso não muda corações. Se não for seguido da pregação do evangelho. Igreja de Deus. Próximo. Olha aí, Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O problema é que a igreja não quer mais Bíblia. A igreja não quer mais sermão. A igreja não quer mais escola bíblica. A igreja não quer mais sermão que passe de meia hora. Esse é o problema. Mas o compromisso de uma igreja verdadeira é com a palavra. Próximo. Temor a Deus em relação aos seus mandamentos. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Irmãos, Deus está comprometido com a palavra dele, e ele não vai mudar. Muito bem. Voltemos então ao texto que nós lemos no começo. Está bem pequenininho, se você puder abrir Hebreus capítulo 13, versículo 15. E nós vamos falar dele agora e vamos entrar em umas questões práticas do culto que são muito importantes para nós. Se não der tempo de terminar, não tem problema, a gente termina no outro domingo. Vejam só, princípios bíblicos para o culto ao Senhor no Novo Testamento. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus. Primeiro princípio. O culto a Deus é através de Jesus Cristo. Não é o pastor, não é o homem da revelação, não é a irmã que revela CPF, não é do irmão que ora 3 horas por dia. O culto é por meio, ele é através de Jesus Cristo. Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Um culto agradável a Deus é um culto em nome de Jesus, é um culto através de Jesus, é um culto em que Jesus é o centro, o mediador entre a sua igreja e Deus. Em outras palavras, ele é cristocêntrico e não antropocêntrico. O culto, irmãos, é algo cristocêntrico. João 4, versículo 21 e 23 diz: disse a mulher: podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura.
São esses que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, não tem jeito de adorar aquele que não se conhece. Comigo também. Nós não temos como adorar um Deus que nós não conhecemos. Então, a mulher, ela achava que a adoração tinha que ser lá na terra dela. E o Senhor Jesus fala que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, através de Jesus, por meio de Jesus. Então, primeiro princípio. Segundo princípio, no versículo ainda, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus. Guardem isso, segundo princípio, o culto é a Deus. O culto não foi pensado em mim, o culto não foi pensado em você, o culto não é para te fazer feliz, o culto não é para tornar você uma pessoa mais alegre. Não, o culto em primeira instância, ele é para Deus. E aí nós vemos que tudo que a gente quer acrescentar é para tornar o culto agradável para mim. Nossa, se o culto tivesse isso, eu ia gostar tanto. Eu ia até vir mais. Mas o culto não é para você. Definitivamente. Está aqui no texto. O texto diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus. O culto é uma oferta a Deus. Esse é o segundo princípio. Hebreus 12, 28, 29 está ali. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Vocês percebem essa palavrinha aqui, irmãos? Com reverência e santo temor? Esse é o jeito agradável. O culto, irmãos, deve ser assim, com reverência e santo temor. Ah, Paulinho, mas aí vai ser um culto fúnebre. Não, você está confundindo as coisas. Não tem nada a ver com isso. A questão é que o culto a Deus não é uma festa de aniversário. É um culto. É um momento solene de adoração, de louvor, e deve ser feito de modo agradável. Agradável a quem? A Ele! Hebreus 12, 28, 29, terminando, né? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. 1 Pedro 2,5, também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus, novamente, por intermédio de Jesus Cristo. Então o culto, irmãos, por favor, entenda isso, não é para nós. O louvor não é para mim. A atenção não é para mim, é para Deus. Nós todos aqui, irmãos, temos que nos concentrar, temos que chegar aqui nesse lugar, entrar por aquelas portas ali e dobrar os nossos joelhos, ou sentarmos nessa cadeira e orarmos e dizer: Deus, perdoa os meus pecados e me dê condições de oferecer ao Senhor um culto que te louve, que te agrade de verdade. Não permita, Senhor, que eu faça um culto para mim mesmo, um culto só para mim, para satisfazer alguém, ou porque senão, não, irmãos, todos aqui, os que tocam, os que cantam, os que pregam, os irmãos que da projeção, os irmãos que, tudo tem que ser pensado no nosso coração com uma só intenção: agradar a Deus e mais ninguém. Irmãos, se nós pensarmos isso, até o jeito de vestir para vir no culto nós vamos mudar. Até o jeito de vestir, até a roupa que eu vou colocar vai mudar. Porque se o culto é para Deus, eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Não vamos ao culto próximo para receber, mas para oferecer. Irmãos, por favor,
eu pus em negrito, pena que não está bom. Nós vamos ter um projetor bom aqui um dia, para a glória de Deus. Não vamos ao culto para receber, mas para oferecer. Observe o texto. Ofereçamos a Deus. O culto não é para você receber, não, meu irmão. É para você dar. Você vai receber. Porque onde Deus está, Ele opera. É inevitável. Onde Ele está, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele renova, Ele alegra, Ele faz um monte. Mas em primeiro lugar, não é com esse objetivo. Nós não vemos no... Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo, porque eu gosto de falar isso. Eu não vou no culto para receber uma benção. Eu vou no culto para dar ao Senhor o meu louvor, a minha adoração. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Irmãos, presta atenção aqui, o pastor Lucas trouxe uma belíssima exposição sobre isso no retiro. Aqui a palavra corpo é o seu corpo físico mesmo. É você mesmo. Quem você é, o seu corpo físico. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Próximo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele, diante dEle com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dEle somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, entrai pelas portas com ações de graças nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Observe, irmãos, o Salmo 100, é um exemplo de como nós devemos vir para o culto. O que você tem trazido? Tem trazido de Caim ou de Abel? Lá na eternidade, como que o seu culto chega? Não é uma oferta? Não é uma oferta? Como que o seu culto chega? Como que o meu culto está chegando? Eu, Paulo. Eu preciso pensar sobre isso. Lá na eternidade, está chegando como cheiro suave? Agradável, santo, porque Deus é fogo consumidor, ou passa do teto? Daqui, apresentamos a Ele com cântico. Próximo tópico, terceiro. Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Terceiro princípio, sacrifício de louvor, adoração. O culto, ele é para Deus e nós devemos apresentar diante dele com louvores a ele. Sacrifício de louvor. Essa palavra sacrifício, eu quero falar dela rapidamente. Por que está aqui? Não podia estar assim, irmão, sempre? Presta atenção. Por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre louvor. Não podia? Está escrito só louvor? Mas está escrito sacrifício de louvor. Não está? Porque aqui o escritor, ele está no Novo Testamento, mas ele está levando a ideia do Antigo Testamento para o Novo. Qual que era a ideia do Antigo? Que alguém teria que trazer da sua casa uma ovelhinha dele, das primícias. Não podia ser uma ovelhinha manca, suja, mirrada, pelinho, a lã toda embaraçada de qualquer jeito. Tinha que ser a ovelha. Trazido de casa, levado pelo caminho. E lá deveria ser sacrificado. O que o texto quer nos ensinar? O culto começa em casa, irmão. Você ora pelo culto? Você ora para o Senhor abençoar o culto? Você ora para o Senhor salvar o pecador? Você ora pelo grupo de louvor? Você já alguma vez orou para Deus honrar o pastor na pregação, que ele seja fiel na pregação? Você ora, irmão, seja sincero, para você mesmo. Você ora pelo culto? Sacrifício de louvor. Sacrifício é algo que nos custa. Sacrifício é algo que nos custa alguma coisa. Nós, quando Davi, ele foi oferecer o culto dele, porque a ira de Deus estava sobre Jerusalém, alguém ofereceu para ele uma eira para ele sacrificar, e ele falou assim, põe preço. E o homem falou, não, estou te dando, Raí, pode ficar com ela. Ele falou assim, eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada, põe preço.
O homem pôs preço, Davi foi lá, pagou e depois que ele fez o culto. Irmãos, não ofereça ao Senhor algo que não te custe nada. Ah, mas o Senhor não quer sacrifício. As coisas que a gente escuta hoje. Está aqui, ó. Não é sacrifício no sentido de ser um peso para você. É no sentido de você realmente trabalhar, se preparar. É como se você preparasse algo para oferecer ao Senhor o seu melhor. O seu melhor. Muito bem. E aí nós vamos para a questão bem prática ali, sobre 5 elementos que deve ter no culto, e que nós vamos, se Deus quiser, vamos falar todos eles bem rapidamente, mas são muito importantes. Então vejamos. Primeiro elemento que tem que ter no culto, pode passar para frente, a oração. A oração é algo que é importante no culto. Vejam lá, um texto que eu trouxe para a nossa meditação está em Marcos 11:17. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. Irmãos, não pode faltar oração nos pequenos grupos. Não pode faltar oração no culto público. Não pode faltar oração na escola bíblica. Não pode faltar oração na reunião das mulheres. Não pode faltar oração na reunião dos homens. Não pode faltar oração no ensino para as crianças. Não pode, porque a minha casa será chamada casa de oração. É um princípio bíblico. E eu sei que tem crente que não gosta de orar. Mas é um elemento do culto. Segundo, louvor através da música. Salmo 149:1. Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. O Senhor, nós vemos muito sobre o louvor na Bíblia, irmãos. Tem um livro inteiro na Bíblia só sobre louvor. Salmos. O louvor é algo que agrada muito ao Senhor. E nesse ponto aqui eu queria ser bem objetivo. Eu vejo que a igreja, muitas vezes, muito engessada na hora do culto, do louvor. Não é para ninguém ficar pulando. Né? Nós precisamos ir para os extremos. Mas, meu irmão, feche seus olhos, louve, glorifique o Senhor, pense no Senhor no momento da adoração. Eleve seu pensamento a Ele, levante suas mãos, cante, adore ao Senhor. Na hora do culto, o momento da adoração é um momento muito importante. É um momento de oferecer ao Senhor a sua adoração. Deus está esperando a sua adoração. Próximo. Terceiro elemento do culto. Pregação e leitura bíblica. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, olha que bonito isso aqui, no primeiro dia da semana, a igreja reunida no domingo. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Nós percebemos que no Novo Testamento, os cultos da igreja primitiva sempre tinha muita pregação, exposição bíblica. Esse é um elemento que não pode faltar. Não existe culto só de louvor. Isso não existe. O culto tem que ter os elementos. Oração, tem que ter louvor. E tem que ter a pregação, que é onde Deus vai comunicar a sua palavra, o seu ensino. Terceiro elemento é o elemento da palavra. Dentro ainda da palavra, irmãos, eu queria dizer bem rapidamente que, irmãos, a maioria de nós viemos de um meio que a palavra não tinha tanto valor. Nós precisamos amar a palavra, irmãos, a pregação. Ah, mas demora, eu gosto daquelas pregação rapidinha. Irmãos, não dá para desenvolver um assunto em 15 minutos. Não dá. Nós precisamos amar e valorizar, porque na hora da pregação é Deus falando. Próximo. Que agora chegou no quarto ponto. Ofertório. Isto, irmãos, é um elemento de culto bíblico do Novo Testamento. Observemos aqui 1 Coríntios 16, versos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo está levantando coletas nas igrejas. Ele manda essa carta aos coríntios, dizendo para os irmãos, ele falou, olha, façam igual os irmãos da Galácia estão fazendo.
Todo primeiro dia da semana, vocês guardam uma ofertinha aí. Quando eu for, eu reúno tudo, porque eu vou levar isso para ajudar os irmãos de Jerusalém, os irmãos da Galácia, os irmãos... Então, irmãos, a oferta, ela é bíblica e ela precisa fazer parte do culto. Quero dizer de primeira mão que nós vamos implantar a oferta no culto público a partir do próximo, sem ser hoje à noite, ou outro domingo. Haverá o momento da oferta no culto. Como que vai ser isso, irmão Paulo? Aí você me apertou. Vai ser como todas as igrejas sérias têm. Nós não seremos diferentes e vamos obedecer o princípio bíblico, inclusive em Marcos 12, 41, 44. Vejam lá, no próximo. Olha só. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio. O que é isso? Que as caixinhas que estão lá atrás, lá. Mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram o que sobrava. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Veja que o Senhor Jesus estava ali, no momento de culto, ele não censurou a viúva pobre, ele não falou que ela não deveria fazer, pelo contrário, ele elogiou ela, ele estava observando. Por quê? Porque a ideia do Antigo Testamento era sim de um culto em que as pessoas vinham para ofertar a ovelha, ofertar o louvor e fazer a sua oferta no templo. Mas, irmão Paulo, como é que vai funcionar isso? Simples, sem nenhum constrangimento. Não vamos passar sacolinha, não tem nada disso, nada. Simples. Vai ter um período de louvor, nós vamos cantar 4 ou 5 louvores. Antes da palavra, o pastor assumirá, lerá um texto que fale sobre a oferta e dirá: aqueles irmãos que forem trazer suas ofertas, os seus dízimos, for contribuir conosco, este é o momento da oferta. O gasofilácio vai estar aqui à frente. Se você puder, se você quiser, não é obrigado, ninguém vai ficar te coagindo, ninguém vai ficar... Nós não vamos cobrar, nós não vamos... Nada de... Não vamos ficar fazendo promessas vãs, não vamos ficar aqui inventando moda. Se você for ofertar, você vai levantar do seu lugar, pega o envelope, deposita e volta para o seu assento. Na hora que todos fizerem, ou o momento acabar, o pastor assume e prega o sermão bíblico. Ou seja, esse momento do ofertório será entre o período de louvor e a pregação da palavra. Ah, ninguém veio ofertar. Tá tudo bem. O culto prossegue normal, sem nenhum constrangimento. O pastor não vai brigar com ninguém, porque isso é um ato de fé. Ficou claro isso, irmãos? Então, domingo que vem eu vou falar de novo, porque muitos não vieram aqui. Tá? Ah, a igreja agora... Não, irmãos, a igreja agora ela é a mesma. Porém, nós estamos colocando na liturgia algo que é bíblico. Simples assim. E por quê, principalmente? Como igreja, nós não podemos ser pedra de tropeço para os irmãos. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Deus ama quem dá com alegria. E a Bíblia tem diversas promessas sobre isso. Você pode não ofertar, e está tudo bem, e a vida segue. Mas há promessas específicas. Se nós, como pastores, não ensinarmos a igreja, é o mesmo que privar os irmãos de viver tais promessas. Mas, repito, para finalizar esse tópico e irmos para o final, não é obrigatório, não haverá constrangimento, ninguém vai ficar, o irmão não dá, o irmão dá, o irmão deu, também tem que dar. Não, irmãos, isso com o tempo vai se tornar uma coisa normal entre nós. Né? No sábado você veio e trouxe sua oferta. No domingo você não quis trazer, está tudo bem. No sábado você não trouxe, mas domingo você quis trazer, também está tudo bem. Você veio sábado, não deu, veio domingo, não deu, também está tudo bem. Sem nenhum constrangimento. Os dízimos, esse é o momento de você trazer e não entregar para o tesoureiro. Passe a entregar nesse momento. Passe a trazer essa oferta. Como uma oferta ao Senhor. No momento que você se levantar da sua cadeira, vem em oração, Deus, está aqui, é só R$2. Mas eu faço todo o meu coração. O Senhor Jesus olhou para a oferta da viúva pobre e se agradou dela. Que Deus se agrade de nós, que Deus nos ajude. Quinto elemento do culto são os sacramentos, batismo e ceia, que eu não vou entrar neles agora, eu deixei um texto aí, a gente já conhece a ceia do Senhor, é algo
que deve ser feito no culto público. O batismo, no próximo slide também, é algo que deve ser de maneira pública. Né? Ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos para o final. Próximo. Quarto princípio. Quem é que oferta? Quem é que oferece louvor? Quem é que oferece a sua oferta? Está aí no texto que nós lemos. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Os irmãos acham que Deus está esperando a oferta do ímpio? Da pessoa que passou lá na rua? Não. A oferta a Deus, o sacrifício de louvor, é esperado como fruto de lábios arrependidos, que confessam o seu nome. Então, quem é que oferece? Aqueles que confessam. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, o louvor é esperado daqueles que são salvos. Filipenses, próximo, 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós os que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Salmos 33:1. Exultai, ó justos, no Senhor. Os retos fica bem o louvor. A quem Deus quer o louvor? Dos retos, dos justos, dos santos. Bendizei ao Senhor todos os servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Paulinho, pode orar, pode glorificar com as mãos levantadas? Claro que pode, meu irmão. Levante suas mãos e exalte ao Senhor. E conclusão, próximo final. Por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15 foi o nosso texto básico. Eu termino, irmãos, dizendo, devemos sempre, não apenas na igreja, mas em todo lugar, em todo momento, prestar nosso culto ao Senhor. Aquela palavrinha sempre está grifada ali, para que você não esqueça que você pertence a Deus e você deve isso a Ele. O seu louvor, o seu culto, a sua adoração, de maneira individual, de maneira familiar e de maneira congregacional.